Foi decepcionante, Mauro, para você a atuação contra o Ceará? E você acha que vai poupar nesse jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo com a desvantagem? Que já sai de casa com a desvantagem? Não, contra o Ceará foi um segundo tempo horroroso. O primeiro tempo foi bem ok, o segundo tempo foi muito ruim. Eu acho que o Felipe Luiz precisa buscar soluções e diversidade de jogo. O Flamengo hoje é um time imprevisível, já sabe como ele vai jogar. Eu acho que ele precisa encontrar outras maneiras, como já demonstrou em outros momentos. Eu acho que esse é o pior momento dele como técnico do Flamengo. Do ponto de vista das ideias, da proposta, ele não acha que ele está numa boa fase, não. Mas também entendo que ele perdeu jogadores importantes, perdeu o lado direito inteiro, né? O Gerson e o Wesley. O Gerson era o melhor jogador do time, era o mais consistente desde o ano passado, foi embora. O Wesley, um jogador importantíssimo, foi embora também. Esses que chegaram estão ainda chegando, então evidentemente você não pode ainda esperar que eles tenham um desempenho máximo possível. Ele perdeu do Pulga, machucado, De La Cruz machucado, perdeu os 2 volantes, aí ganhou o Jorginho, mas perdeu esses 2. A ideia era ter os 3 revezando, né? Aí é outro cenário, você tem Jorginho, Pulga revezando, eventualmente tendo o Alan e ainda o Everton Araújo, aí é o mundo ideal. Você tem 5 caras na posição para revezar nas 3 competições, sempre mantendo um bom nível. Você não acha que o Saúl tem que jogar? Eu acho que o Saúl tem que jogar ao lado do Jorginho, não na posição do Gerson. Ele pode jogar nas duas, né? Ele pode jogar nas duas. Ele pode jogar do lado do Jorginho, ele pode jogar mais à frente também ali. Ele é um cara que faz todas as posições praticamente do meio campo. O Carrascal também pode jogar pelo lado, né? E pode jogar no lugar do Arrascaeta. Enfim, mas ainda nem estreou. Talvez possa jogar contra o Mirassol no final de semana. Não está inscrito para a Copa do Brasil nessa fase o Carrascal. Se o Flamengo passar, pode ser inscrito para a próxima etapa da competição. Mas ele não, acho que ele está poupando exatamente. Ele tá poupando alguns jogadores. Ele está usando o elenco. Eu vejo dessa maneira. Ele fez 6 mudanças de quinta-feira para domingo. E eu acho que ele vai fazer de novo várias mudanças. Mas, por exemplo, o goleiro ele vai manter, que é o Rossi. Os laterais, contra o Atlético, foram Varela e Vinha. Contra o Ceará, foram Royal e Alexandre. Né? Ainda tem o Ayrton Lucas ainda para a esquerda. Então, como é que vai ser agora? Eu imagino que ele volte com Varela e Vinha. É o que eu imagino. Não dá para dizer que o Varela e Vinha são reservas, né? Nem dá para dizer que Alexandre e Royal são reservas. O cara veio do Milan, o outro veio da Juventus. São reservas? Não. Então você tem ali disputa por posição. Os zagueiros ele não abre mão, isso eu acho um erro. Acho que ele deveria, em algum momento, dar um descanso para um, depois para o outro, que eles estão muito sobrecarregados. O Danilo, se tudo correr bem, ele volta no final do mês. Então não pode contar com ele agora. Libertadores não vai ter o Danilo. Os jogos são dia 13 e dia 20. Ele só deve voltar depois disso, então não tem o Danilo. Se um dos Léo machucar, ou joga o Cleiton, ou joga o João Vitor, como é que faz? Ou puxa o Alexandre para a zaga? Eu acho que ele deveria colocar esses caras para jogar em algum momento, até para dar ritmo para eles. E vê-los também em ação, né? Especialmente o João Vitor, que é muito novinho. Aí volante, ele jogou contra o Atlético sem o Jorginho. Aí contra o Ceará com o Jorginho. Mas o Jorginho tomou cartão amarelo, não vai pegar o Mirassol. Então o Jorginho deve jogar amanhã. Amanhã deve jogar. Aí quem vai jogar com ele? Eu imagino que jogue o Alan. E sai o Everton Araújo, que foi titular nos jogos passados. Arrascaeta não joga na quarta-feira da semana que vem contra o Inter, está suspenso. Então ele vai jogar contra o Mirassol. Talvez jogue amanhã. Ele não saiu contundido. Arrascaeta sentiu um incômodo e aí, para não piorar, aquela coisa. Se fica, de repente, piora a lesão, estoura e fica um mês fora. Então, por exemplo, né? Então, não, segura e não volta para o jogo. Mas acredito que ele tenha condições de jogo. Se não começar, para ficar no banco. Então, o Arrascaeta talvez vá para esses jogos, porque quarta-feira que vem contra o Internacional ele não vai jogar. Agora, o Carrascal, se tiver em condição, acho que sábado ele vai usar em algum momento. Até para saber se pode contar com ele contra o Inter, né? Porque sem o Arrascaeta, talvez ele possa ser útil, pelo menos em parte do jogo. Né? O jogo do Inter é na quarta que vem no Maracanã. Tem 3 jogos com o Inter. Flamengo e Inter no Maracanã, Libertadores. Inter e Flamengo em Porto Alegre, Brasileiro. Inter e Flamengo em Porto Alegre, Libertadores. Quarta... Como Atlético, como Flamengo e quarta, exato. Só que o Atlético teve um Ceará no meio. Esse Flamengo, vai ser direto. Vai ser direto. Os 3 vão jogar 3 vezes seguidas. Uma no Rio e 2 em Porto Alegre. Aí você pega o Pedro, não pôde jogar o jogo passado, pode voltar. Estava suspenso, então o Pedro deve jogar. O Alacian estava suspenso, é a opção que ele tem. Luiz Araújo, eu acho que não joga. Vão guardar ele para o sábado. O Luiz Araújo teve um problema de cartilagem no joelho, fez uma artroscopia ano passado, os caras têm um certo cuidado, não está vetado pelo que apurei, mas não querem piorar a situação. Mas o Cebolinha está liberado e o Michael também.
Só não vai se a comissão técnica achar que tem que treinar mais, que não está bem tecnicamente, sem ritmo, alguma questão deles. Mas pelo departamento médico já estão liberados. Ou se o cara reclamar que tem dor de novo. Que tem isso, né? Às vezes o médico libera, o pessoal reclama do médico, mas, o cara vai chegar, eu tô com dor. Faz o quê? Eu tô com dor. Pô, mas aparentemente você tá bem. Não tô com dor. Você acha que ele sai com o Samuel Lino amanhã? Não joga. Eu acho que sim. Samuel Lino, Pedro e quem? E Plata. E Prata. E eu acho que ele tem que colocar o Plata na posição dele, que é na direita. O Plata é muito... Ele é versátil, mas assim, o lado que ele joga é o lado direito. Ele joga poucas vezes ali. Porque jogava o Gerson, eu era o Luiz Araújo. Não tendo o Luiz Araújo, o Gerson foi embora, eu acho que o Plata tem que ocupar aquele espaço ali, lado direito. Na esquerda ele usa o Samuel Lino e usa o Pedro de centroavante. E eu acho que ele deveria amanhã segurar o Arrascaeta para jogar o segundo tempo, um pedaço, quem sabe, e jogar inteiro. Sábado, o jogo do Mirassol, o Flamengo tem que ganhar. Do Mirassol, o Flamengo tem que vencer esse jogo. Do ponto de vista do Flamengo, a vitória é fundamental. E não é um jogo simples, o time que está bem. É um time que dá muita chance ao adversário, mas cria muita chance, né? O jogo do Vasco mostrou isso. É o terceiro melhor ataque do campeonato, né? E faz muito gol. Cede muita oportunidade também. Então, sábado pode ser um jogo de lá e cá. E eu acho que o Arrascaeta é o cara mais decisivo do Flamengo. Dos 31 gols no Brasileiro, 10 são dele. Mesmo se machucando, ficando fora em alguns momentos, ele tem 1/3 praticamente dos gols do time, que é o melhor ataque do campeonato. Você pegar o número de gols de vários times aí e comparar com o Arrascaeta, não vou nem falar do Caio Jorge, os caras têm quase tantos gols contra times inteiros. Então, eu acho que ele está revezando, na verdade, o elenco. Ele está fazendo um rodízio de jogadores, que eu acho que é o ideal. Ele consegue ter um time forte nos dois. Mas, na dividida, tem que ser o jogo do brasileiro. Que é aquilo, Luiz Araújo, olha, ele está liberado. Mas, digamos, tá? Que não é adequado ele jogar os 2 jogos. Guarda para sábado. É o que eu penso. Eu acho que é o que ele vai fazer. Ele tem o Plata. Vai com o Plata. Ele tem o Alacian, que pode entrar durante o jogo, pode fazer também ali o lado direito ali como atacante. É o que eu imagino. Agora, eu acho que o mais importante que ele precisa fazer, o técnico, ele tem que surpreender o adversário. O Flamengo sempre joga da mesma maneira. O Flamengo tem que ter diversidade de jogo. Se comportar de formas distintas de acordo com a partida. E tentar, de alguma forma, surpreender o Atlético, né? A disputa está absolutamente aberta. É um gol. É uma vitória por 1-0 para você levar para os pênaltis. O Caramanga ganhou do Atlético. Claro que a mobilização do Atlético é muito maior para esse jogo. Mas a disputa está aberta e acho que cabe a ele aí utilizar bem o elenco. Com a volta do Cebolinha e do Michael, olha as opções de frente. Eles tem o Bruno Henrique, tem o Alisson votando. Para frente não vai faltar... Tem várias opções. Muitas. Ele tem 4 aqui não estão jogando nada, né, Van? Não, mas eu tô falando assim. Não, eu tô falando assim, jogando não, mas eu tô falando assim, vai estar todo mundo inteiro. O próprio Júnior Azerbaijão, que você gosta, vai estar todo mundo inteiro. Sim. Quem está no departamento médico são 3 jogadores, que são o Danilo, que teve uma lesão muscular, ele deve voltar no final do mês, se tudo correr bem. Aí tem a questão de cicatrização e tal, né? O De La Cruz, a questão dele, o problema do joelho dele, que é o joelho problemático é o direito, mas ele teve uma torção no esquerdo. Eles têm a expectativa que ele possa voltar daqui a, talvez semana que vem ou na outra, contra o Internacional. Aí depende da recuperação dele. Eles estão tendo um cuidado muito grande, inclusive com a questão da cabeça. O cara foi exposto de uma maneira terrível, né? Então você tem até que pensar nesse aspecto. Foi colocado em dúvida. Esse é um jogador que ele sempre vai ter que ter cuidados ali na sequência da carreira dele, com essa questão do joelho. Mas não significa que ele não possa jogar futebol. Ele vai ter que sempre, como foi o Renato Augusto por muito tempo, por exemplo. O cara, por outras questões, né, físicas também. O cara que ele vai ter que se cuidar mais que os outros. Ter que fazer reforço maior. Vai ter que fazer mais musculação, mais fisioterapia, mais tratamentos, mais cuidados. Esse é um atleta que tem que ter mais cuidados com o próprio corpo, para poder ter uma carreira mais longeva. Mas ele vai jogar futebol, vai continuar jogando futebol. Então o Pulga teve uma fratura do pé, são no mínimo 10 semanas. Até agora deu 5 semanas e pouco. Então ele está um pouco mais da metade do tempo mínimo de recuperação. Se tudo correr bem, ele volta, vai. Julho, agosto, meados de setembro, talvez ele possa voltar. Então vai demorar um pouco mais. Mas ele ganhou o Saúl agora também. Ele tem o Jorginho, que chegou durante o Mundial, quer dizer, mal jogou com o Pulga e se machucou o chileno. O De La Cruz mais adiante deve voltar. Então, assim, tem muitos jogadores. Agora, é uma questão também de fazer com que esses que chegaram sejam inseridos no grupo, entender como funciona. O meia Matheus Gonçalves, relacionado para o confronto desta quarta-feira contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, pode estar de saída do Flamengo. O jovem está na mira do CSKA, da Rússia. De acordo com o portal RPL Sky, as conversas entre CSKA e Flamengo avançaram nos últimos dias, e um acordo financeiro estaria próximo de ser fechado. No entanto, os valores da possível transferência ainda não foram divulgados.
Recentemente, Matheus Gonçalves esteve perto de se transferir para o Cruzeiro por 3,5 milhões de euros, referentes a 50% dos seus direitos econômicos. A negociação chegou a ser dada como certa, mas o Flamengo recuou e vetou a venda de última hora. O Cruzeiro disputa o título do Brasileirão ao lado do mais querido. Agora, com o interesse russo, o futuro do meia volta a ser pauta nos bastidores da Gávea.